Nós vamos iniciar o nosso culto, primeiramente, cada um de nós orando individualmente, pedindo a Deus que Deus fale ao nosso coração, pedindo a Deus que Deus nos conduza nesse culto que é oferecido a Ele. Vamos orar. Pai, estamos na Tua casa nesta manhã para oferecer um culto a Ti. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse culto, que nós possamos Te louvar, Te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que o Senhor também esteja falando ao nosso coração. Perdoa-nos, ó Senhor, de todos os nossos pecados, purifica-nos, para que nós possamos estar sempre na Tua presença, sempre buscando a Tua face. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 127. Estamos iniciando agora nesse mês, um mês que normalmente é considerado o mês da família. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto nos fala que o lar é uma construção feita por Deus. E nós vamos orar novamente, pedindo a Deus que Deus agora esteja continuando nos conduzindo nesse culto, através dos cânticos que nós estaremos entoando a Deus. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Continue conosco, Senhor, falando agora o nosso coração através dos cânticos, que nós possamos te louvar em espírito e em verdade, ó Pai, e venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Som. Alô, som. Som. Bom dia, irmãos. Eu convido você a se colocar em pé. E nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor. E esse primeiro cântico, ele fala de gratidão, né? São muitos motivos de gratidão que nós temos na nossa vida, nossa família. O simples fato de estarmos aqui na casa do Senhor, com saúde, louvando, engrandecendo o nome dEle. Nós temos muitos motivos de gratidão. Então nós vamos declarar isso, que gratos nós somos, amém? As palmas? Amém. O Senhor já fez, já o que em ti esperarei, com meu louvor me alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui,
amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Hoje vive. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Amém. E falando em gratidão, né? A gente agradece hoje aqui o Matheus Lima, né? Arrebentando a mão. Que Deus te abençoe muito, Matheus. É muito bom ter você aqui, viu? A Laila também, fazia tempo que nós não víamos. Enfim, é gratidão mesmo no nosso coração de termos aqui pessoas tão especiais no louvor, o Lucas. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um deles. Amém? Sua também. Amém, Anó. E é isso aí. Que Deus continue reinando nos nossos corações, na nossa vida, nos nossos atos, que realmente nós possamos exalar esse perfume de Cristo onde quer que nós estejamos, o nosso falar, no nosso agir, que realmente possamos demonstrar a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? E Ele é grande. Amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, Reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Parara, 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 parara. Parara, 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 parara. Grande é O Senhor. Você crê nisso? Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. grande é O Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Amém, Senhor. Obrigada por os seus olhos estarem sempre sobre as nossas vidas. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão Tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada pela sua bondade, Senhor, porque nós cremos na sua fidelidade, Senhor. O quanto o Senhor é fiel conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nós sermos fiéis a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não pecar contra Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos, Senhor, pessoas diferentes, a darmos testemunho, Senhor, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada por esses momentos, Senhor, de louvor. Te agradecemos, Senhor, pelo Mateus, pela Laila, pelo Lucas, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas vidas que se dispõem a estar aqui louvando o Teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor. Nós te pedimos e nós te entregamos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. E as crianças? Elisa? Alô, som. Som, Mateus. som, 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 ah, som, som, Som. som, 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 som. Não sei. Não sei. Som, 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 som. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas,
tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Tenho casa, obrigado, Senhor, tenho família. Obrigado, Senhor, tenho amigos. Obrigado, Senhor, tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Na, 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 yeah, yeah. Na, 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 yeah, yeah. Nunca vou deixar de te adorar, Senhor. Nunca vou deixar de falar contigo, Senhor. Nunca vou deixar de te adorar, Senhor. Nunca vou deixar de falar contigo, Senhor. A minha oração é de gratidão por tudo que tenho, pela criança que sou. Em tudo quero te adorar, Senhor. Tenho casa, obrigado, Senhor, tenho família. Obrigado, Senhor, tenho amigos. Obrigado, Senhor, tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Tenho casa, obrigado, Senhor, tenho família. Obrigado, Senhor, tenho amigos. Obrigado, Senhor, tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Na, 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 yeah, yeah. Na, 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 yeah, yeah. Nunca vou deixar de te adorar, Senhor. Nunca vou deixar de falar contigo, Senhor. A minha oração é de gratidão por tudo que tenho, pela criança que sou. Em tudo quero te adorar, Senhor. Tenho casa, obrigado, Senhor, tenho família. Obrigado, Senhor, tenho amigos. Obrigado, Senhor, tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Jesus. Alô? Som. Meus irmãos, como nós falamos, né, nós estamos iniciando agora nesse mês, o mês da família, e o tema das mensagens desse mês será Nossa Família no Altar do Senhor. Quando falando de nossa família no altar do Senhor, quando pensamos nesse tema, nossa família no altar do Senhor, ontem eu fiquei surpreso, né? Quando eu fiquei sabendo que o Mateus e a Dani vinham hoje aqui, né? Fiquei muito feliz, né? Graças a Deus por isso. E juntamente com o netinho Felipe.
né? Que Deus, nós ficamos muito felizes. Até eu quase não acreditei. Até eu perguntei, é verdade, Lucas? Né? Aí eu conversei, realmente viriam. Então, graças a Deus por isso. E é interessante, quando nós pensamos nossa família no altar do Senhor, que é um tema que nós vamos trabalhar durante esse mês, naturalmente, quando vamos pensar na nossa família estando na presença do Senhor, precisaremos fazer automaticamente um diagnóstico da nossa família. Quando eu penso em colocar a família no altar do Senhor, ter minha família na presença de Deus, naturalmente eu preciso fazer uma avaliação de como está a minha família, um diagnóstico dela. E uma avaliação normalmente ela é feita por meio de comparação. É assim que nós avaliamos. Inclusive, quando nós vamos na escola, nós utilizamos uma régua em que nós comparamos, por exemplo, um caderno, alguma coisa, com os valores daquela régua. Diagnóstico é a comparação. Aí eu me lembro, quando era criança. Quando era criança, eu considerava que as famílias dos meus tios, que moravam lá em Santos, e uma outra família que morava em Pirassununga, eram famílias muito melhores do que a minha, famílias perfeitas. Olhava para a minha família e percebia o quê? Que na minha família havia muitas lacunas, havia muitos erros, havia muitas coisas a serem consertadas. E quando olhamos para as nossas famílias, tanto a família pessoal, nós ali com os nossos filhos, como também a família mais abrangente, nossos tios, nossos parentes, tudo mais, nós olhamos e pensamos, olha, minha família não é perfeita. A minha família precisa de alguma coisa. A minha família precisa da intervenção de Deus, algo que mude essa realidade. É um desejo do nosso coração. É natural que isso aconteça. Porque olhamos para a nossa família e almejamos uma família perfeita. E aí nós suplicamos o quê? A intervenção de Deus, a graça de Deus para famílias imperfeitas é o que nós desejamos no nosso coração, é o que nós desejamos que ocorra nos nossos lares, ocorra na nossa família. E a palavra de Deus tem um texto que trata exatamente sobre esse assunto. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus lá. Lucas, capítulo 11, aliás, capítulo 15, nós faremos a leitura a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado ou chamado como teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,
porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, nós suplicamos, fala ao nosso coração, por meio da tua palavra, Senhor, por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra fale ao nosso coração, que a tua palavra traga ao nosso coração esperança, paz, orientação. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa família, nós podemos avaliá-la da seguinte forma. Observando, lendo o texto com cuidado, percebemos claramente que essa família não era uma família perfeita. Era uma família com graves conflitos de relacionamento, com o pai e entre os irmãos. Isso quando nós olhamos detalhadamente. Mas quem está do lado de fora, sem conhecer o que acontecia dentro da casa, e observasse essa família, não teria essa impressão. O que as pessoas diriam? Olha, um pai muito amoroso, é um pai que tem muitos bens materiais, é um pai que tem vários trabalhadores que o servem, é um pai abençoado por 2 filhos, é uma bênção muito grande. Esse pai realmente tem uma família perfeita, essa é uma família que eu desejo para mim. Mas quando observamos atentamente, o que percebemos? Aquela família não é perfeita. Meus irmãos, nós carregamos no nosso coração um mito, uma fantasia da família perfeita. Isso não é real. Nenhuma família é perfeita. A família daquele pai com os 2 filhos não era perfeita. A minha família não é perfeita. A família dos irmãos não é perfeita. A família dos meus tios, que eu achava que era perfeita, quando me aproximei deles, com mais próximo, observando os detalhes, percebi também que não era perfeita. O mito da família perfeita é algo que nós carregamos dentro do nosso coração, resultado de muitas vezes histórias infantis. Eu me lembro quando criança, a minha professora Marinês, o primeiro ano, ela gostava de contar histórias. Cinderela, a Gata Borralheira, Branca de Neve. E toda a história terminava assim. E foram felizes para sempre. Então, na minha cabeça, criava essa imagem. Casou, feliz para sempre. É uma fantasia. Na realidade, o que temos que reconhecer é o seguinte. Família perfeita só acontece no Instagram e no comercial de margarina. Só lá tem família perfeita. E se você observar bem essa família perfeita no comercial e olhar bem próximo, você vai ver que ela está desfocada, né? Falta foco. Inclusive, fazem maquiagem, fazem todo um processo lá para parecer uma família perfeita. Quando nós acompanhamos fotos no Instagram, as pessoas sorrindo, aquela alegria, parece uma família perfeita de uma forma muito impactante e nós comparamos com a nossa. Família perfeita só existe de fato no Instagram, em comercial de margarina, na nossa imaginação, porque todas as famílias são imperfeitas. E a palavra de Deus não esconde isso, não esconde isso.
Desde o livro de Gênesis, nós percebemos Deus mostrando claramente famílias imperfeitas. Adão e Eva, logo o primeiro casal. Adão acusando Eva de ter comido o fruto proibido e falando que Deus que deu aquela mulher para ele e complicou toda a vida dele. Logo a seguir nós temos os primeiros filhos, Caim e Abel. Caim, com inveja de Abel, foi e tirou a vida do próprio irmão. Nós vemos Abraão, que mentia várias vezes, dizendo que a sua esposa Sara não era sua esposa, era sua irmã. Teve filho com uma serva, Agar, gerou uma confusão enorme na sua família e teve que despedir a serva com o filho para ficar com o filho da sua esposa, que era Sara, Isaac. Depois nós temos o casal Isaac e Rebeca. O que acontecia com esse casal? Isaac preferia, amava muito mais a Esaú, tinha preferência por Esaú. Rebeca tinha preferência por Jacó. Uma família. A seguir, nós temos a família de Jacó, quando constituiu lá os seus filhos e tudo mais. Os próprios irmãos se revoltaram, com inveja de José, irmão mais novo, e o venderam como escravo. A Bíblia mostrando assim. Nós vamos lá acompanhando. Samuel, o grande juiz de Israel, os seus filhos se afastaram do Senhor. Nós temos Davi. Davi, além de cometer adultério, na família de Davi, um filho cometeu incesto e um outro filho queria tirar-lhe a vida. Famílias imperfeitas. Nós temos na própria família de Jesus, a lista que Mateus coloca lá no capítulo 1, famílias imperfeitas. Nós temos ali prostitutas na família de Jesus. Nós temos ali pessoas que cometeram adultério, como o caso de Betsabá. Nós temos pessoas que cometeram incesto, que é o caso de Judá. Quando nós observamos as famílias na Bíblia, nós não encontramos nenhuma família perfeita. E às vezes nós cometemos um equívoco ao falarmos desses homens de Deus no passado, que a palavra de Deus relata, dando a impressão que eles eram perfeitos e as suas famílias também eram perfeitas. Não existe família perfeita. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, é que a experiência nos ensina. Família perfeita realmente só existe na nossa imaginação, nos grupos de Instagram aí, e em propaganda e margarina. Não existe família perfeita. E aí nós olhamos o seguinte, não existe família perfeita, mesmo em contextos em que, por exemplo, no texto que nós lemos, em que o pai amava profundamente os filhos. No texto que nós lemos da parábola do filho pródigo, nós percebemos um pai extremamente amoroso. Um pai em que o filho se aproxima, pede a parte da herança que lhe cabe, o pai concede a herança e depois o filho parte e vai embora. Quando nós lemos o texto, a primeira impressão que se dá é o seguinte, mas espera aí, esse pai pisou na bola. Como esse pai deu essa liberdade para o filho? Permitiu que o filho fosse embora? O pai tinha que ter segurado o filho. O pai tinha que ter conseguido limitar o comportamento dele. Não poderia ter permitido de forma que isso acontecesse. Meus irmãos, quando os nossos filhos são pequenos, vai chegar o netinho, né, o Felipe, ele é pequeno, naturalmente vai carregá-lo no colo, naturalmente. E vai estar sempre observando o Felipe no dia a dia, né? Os primeiros passinhos, começando a engatinhar os primeiros passinhos, está sempre perto dele, mas os filhos crescem. E chega um momento que eles têm a liberdade de tomar as suas decisões. E um pai que realmente ama os seus filhos, como era o pai daquele caso, do filho pródigo, deu liberdade a seus filhos. Inclusive, é necessário nós compreendermos o quê? Que o amor verdadeiro não é uma prisão, é liberdade. O pai, naquela ocasião, deu liberdade para o seu filho, mas deixou a porta aberta, porque tinha esperança que o filho iria voltar, que o filho retornaria para a sua casa, retornaria para o seu lar.
Essa é uma característica não apenas do pai do filho pródigo, é uma característica do nosso próprio Deus. Deus nos ama profundamente. Deus nos ama de uma forma que nós não conseguimos medir com palavras. Deus nos ama a tal ponto que deu Jesus por amor a nós. Deus nos ama tanto que às vezes eu me pergunto, em oração entre Deus, por que Deus me deu liberdade? Porque no uso da minha liberdade, muitas vezes me afasto de Deus. Sigo caminhos contrários à vontade de Deus. Faço coisas que não agradam o coração dele. Por que que Deus me deu liberdade? Eu preferia não ter liberdade, preferia ser escravo. Mas não é assim o procedimento de Deus. O amor de Deus é um amor que dá liberdade a todos os seus filhos. Se os irmãos observarem a palavra de Deus atentamente, no livro de Mateus, as pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, estavam escravizadas pelas forças malignas, mas não escravizadas por Deus, porque Deus sempre deu liberdade, para que as pessoas se aproximassem dele de livre e espontânea vontade. Deus permitindo que as pessoas se afastem na esperança que elas retornem. É assim que Deus trabalha conosco. É assim que ele faz. Nós, quando lemos a Bíblia, no livro de Gênesis, Deuteronômio, assim por diante, nós vemos Deus dando liberdade às pessoas. O próprio Davi, que a Bíblia fala de homem segundo o coração de Deus. Deus deu liberdade a ele. O que ele fez? Cometeu um adultério, uma coisa absurda. E naquele adultério que ele praticou, Deus, lógico, o repreendeu e sofreu as consequências daquilo, mas ele aprendeu a necessidade de retornar à presença de Deus. É assim que Deus trabalha conosco. É assim que Deus faz. Foi assim que o pai daquele filho pródigo estava trabalhando com ele, estava agindo com ele. Aliás, se nós pensarmos bem, a primeira vez que eu li a história do filho pródigo, eu confundi a palavra pródigo como prodígio. A palavra prodígio é uma palavra que indica algo expert, né? Uma pessoa que conhece muitas coisas, tem uma capacidade enorme. Mas pródigo significa desperdiçador. O filho pródigo desperdiçou os bens do pai. Mas se observarmos atentamente, quem tem desperdício nessa parábola é o próprio pai. O amor do pai pelo filho é um amor tão imenso, que ele estava praticamente sendo um amor extremamente generoso para com seu filho. Esse é o amor do pai do filho pródigo, e esse é o amor que Deus tem para conosco. Esse é o amor. E observando essa família, nós percebemos os conflitos. Né? O filho mais novo chegou para o pai, ainda vivo, e pediu a parte da herança. Muito estranho isso. O pai concedeu a parte da herança. O filho, agindo como se o pai fosse simplesmente um caixa eletrônico de banco, pegou o dinheiro e foi embora, sumiu. Não se preocupou com as emoções do pai, não se preocupou com aquilo que o outro irmão iria sentir. O texto não fala sobre a mãe. Será que existia mãe? Será que o pai era viúvo? O que aconteceu? Por que não fala da mãe? Porque nesse texto a ênfase de Jesus se cai sobre o pai, mas não significa que não existia uma mãe. Provavelmente existia sim essa mãe, só que o texto não trata dela. Então esse filho também abandonou toda a família, a mãe, os irmãos, tudo. Algo assim extremamente doloroso que ele promoveu no coração dos seus familiares, mas partiu. Mas esse filho mais tarde se arrependeu e começou a pensar: o meu pai trata tão bem os seus trabalhadores. Começou a pensar, perdeu tudo que tinha, dissolutamente, desperdiçou seus bens com meretriz e tudo mais, veio passar necessidade, passar fome, pensou no pai, como o pai era carinhoso, amoroso, justo, e resolveu: olha, como o meu pai trata bem os seus trabalhadores, eu acho que o meu pai vai tratar assim eu também. Aí ele se arrependeu, falou: eu vou chegar para o meu pai e falar: pai, pequei contra o céu e diante de ti,
não precisa mais me chamar de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, porque eu vou ter uma vida melhor do que eu estou tendo agora. Essa foi o coração do filho. Mas o que o filho fez provocou profunda dor no coração do pai, da mãe, do irmão. O outro filho também. O outro filho, quando se aproxima do pai, ele não está compreendendo o coração do pai. O filho filho mais velho, não quer se aproximar, não quer conversar com o irmão. Quando o filho não quer, os irmãos não querem conversar, os pais amam isso, né? É algo que alegra o coração dos pais profundamente. Então imagina a dor do coração do pai quando percebeu que o filho não queria conversar com o irmão, não conseguia perdoar o irmão, e o filho ainda disse para o pai: você está sendo injusto comigo, porque tudo que você pediu para mim fazer eu sempre fiz, e o senhor nunca deu nada para mim, agora está dando tudo para o meu irmão. Então o filho estava extremamente agressivo na conversa com o pai. Esse era o conflito que estava entre eles. Meus irmãos, pesquisas mostram, isso eu falo com certeza, que para muitas pessoas as palavras doem muito mais do que a agressão física. Em pesquisa com alunos, por exemplo, no contexto da agressão, eles comentam que às vezes a agressão física dói menos do que as palavras que um colega fala para eles. Em muitas famílias, as palavras ferem, as palavras destroem. Nós podemos afirmar o seguinte, né? Em famílias quebradas, com relacionamentos difíceis, palavras não unem, separam as pessoas. Palavras que deveriam unir os corações, palavras que deveriam servir para fazer acordos, chegar numa situação em comum, acabam separando, porque as palavras ferem, as palavras denigrem, as palavras rompem relacionamentos. E isso acontece hoje, infelizmente, muitas vezes por um mecanismo que dificulta os relacionamentos, que é nosso amiguinho, WhatsApp, as redes sociais. Porque também pesquisas dizem que é muito mais fácil você colocar agressões no WhatsApp, que você não está vendo a pessoa face a face, do que falar com ela. Por isso é muito fácil as pessoas agredirem nas redes sociais. E como elas agridem, como elas ofendem. E tem uma outra situação. Muitas famílias, não há agressão verbal. Há um silêncio. Esse silêncio também é extremamente doloroso. Silêncio, nesses casos, não é paz. É uma dor calada. É uma dor profunda no coração que as pessoas ficam em silêncio. Não dizem nada. Quantas famílias estão sofrendo? Nós temos o caso aqui, nós falamos de irmãos, mas acontece também com casais, acontece também com famílias mais amplas, algo extremamente doloroso. Como que a graça de Deus pode intervir em famílias imperfeitas como essa? Do pai do filho pródigo, das nossas que nós convivemos diariamente, como que a graça de Deus pode intervir? De que forma? Se nós observarmos, meus irmãos, o pai tinha duas opções a tomar. Uma delas é tratar os filhos com justiça. Como o filho mais novo desperdiçou todos os bens, e ele retornou, o pai, naturalmente, por justiça, faria o quê? Realmente colocaria o filho como trabalhador, não ia de forma nenhuma conversar com o filho da forma como conversou antes, daria uma tremenda repreensão no filho, todo mundo diria que isso é automaticamente justo. O pai fez correto, porque o filho aprontou e agora está recebendo a consequência do comportamento dele. Inclusive, os irmãos observem, várias situações, eu tenho observado de novelas, ou filmes que mostram pais se revoltando contra os filhos ou vice-versa por questões de justiça. Dizendo, você foi injusto, então você vai receber a consequência do mal que você fez. Se o pai fizesse isso, ninguém ia condená-lo de forma nenhuma. O filho mais velho não iria repreendê-lo, porque ele estaria sendo correto. É uma atitude correta do pai. Ele, afinal de contas, o filho pisou na bola com ele. Da mesma forma, em relação ao filho mais velho. O pai podia falar pelo seguinte, né, dessa forma que você fala comigo.
vai lá na festa e vai ficar de boca calada e vai ficar com o seu irmão lá e pronto, final. O pai podia fazer isso. Mas o pai não adotou o princípio da justiça. O que o pai adotou é um desafio espiritual para todos nós. O pai adotou o princípio da graça de Deus para conversar com o filho e também para conversar com o filho mais novo e o filho mais velho. E esse é um desafio espiritual. O pai utilizou, podemos falar assim, né, a graça de Deus que não toma partido. Ela busca todos. O filho veio lá descalço, porque havia perdido todos os seus bens, e naquela ocasião, uma pessoa extremamente miserável, que era um servo, um escravo, não tinha calçado, andava descalço, estava com as roupas esfarrapadas, rasgadas, o filho estava se aproximando. O que nós percebemos no texto? Antes do filho ver o pai viu o filho. E o pai correu em direção ao filho e o abraçou e beijou. O filho tentou falar: pai, pequei contra o céu diante de ti, mas me trata como um dos seus trabalhadores. O pai nem prestou atenção nisso. O pai simplesmente resgatou o filho à posição que ele tinha antes. Mandou colocar sandália nos pés, porque era a posição de filho na época, um anel no dedo, que é uma autoridade de filho, e ainda afirmou: o meu filho estava morto e reviveu. Pediu que um bezerro cevado, isto é, que estava sendo alimentado para ocasiões especiais, alimentado com alimento especial, que fosse servido para aquele momento, e se alegrou. O pai recebeu o filho com graça, a graça de Deus. A graça de Deus. É algo que não dá para entender. Não dá para entender. Porque normalmente o que as pessoas diriam é que esse pai foi louco, maluco. Esse pai não podia ter feito isso. Mas é exatamente o que Deus faz conosco. Nós não merecemos nada de Deus. Quando Deus se aproxima de nós, se aproxima com graça, que nos abraça, nos acolhe, sem nós merecermos. Foi isso que o pai fez em relação ao seu filho. Para resgatar famílias feridas, imperfeitas, com ofensas, com brigas, somente a graça de Deus operando no coração, como aconteceu com o pai do filho pródigo quando se aproximou dele, com graça. E o filho mais velho? O pai não ignorou o filho mais velho. O pai podia ter pensado o seguinte: eu recebi o filho mais novo, pisou na bola, mas estou recebendo ele com graça, restabeleceu a função de filho. O filho mais velho, ele podia, deixa para lá, depois eu resolvo. Não. Da mesma forma que o pai foi em direção ao filho mais novo, o pai foi em direção ao filho mais velho. E ao ir em direção ao filho mais velho, o pai não chegou repreendendo ele. Observe, não repreendeu ele. O filho que repreendeu. Fala, você nunca me deu nada para me servir com meus amigos? Chegou esse teu filho que gastou dinheiro com meretrizes e você manda matar o novilho cevado? Que absurdo! O filho repreendeu o pai. E o pai falou para ele: meu filho. O filho não chamou ele de pai. Observe o texto. O pai chama ele de filho. Meu filho. Tudo que é meu é teu. Você não tem que se preocupar. Isto é, a qualquer momento você podia ter pegado um novilho do rebanho e oferecer para os seus amigos, porque o que é meu é teu. E ainda disse uma palavra de reconciliação do irmão mais velho com o irmão mais novo. Veio esse teu irmão. Ele chamou de teu filho para o pai. Esse teu irmão, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Reconcilie com seu irmão. Palavra de reconciliação do pai. Se nós observarmos bem, o que podemos dizer? Que o pai do filho pródigo não costurou as roupas rasgadas do filho. A graça de Deus fez com que ele desse roupas novas. Não ignorou
a rebelião, a revolta do filho mais velho, levou uma palavra de reconciliação. A graça de Deus, ela opera em nossa vida transformação. É isso que Deus promove em nós, transformação. Mas como é possível isso no nosso dia a dia? Porque é algo muito difícil. Famílias imperfeitas precisam de uma graça perfeita oferecida por um filho perfeito. As nossas famílias são imperfeitas. É necessário que a graça de Deus opere na vida delas, oferecida por um filho perfeito que é Jesus Cristo. A palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: que o nosso Senhor Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Graça e verdade. A graça de Cristo Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Quanto maior consciência nós temos da graça de Deus em nossa vida, mais condições nós temos de oferecer a mesma graça para outras pessoas, de estender a mesma mão de apoio, de ajuda a outras pessoas. Porque a graça de Cristo não apenas oferece perdão, foi a graça de um Cristo todo-poderoso. É uma graça que transforma, opera mudança no pensamento e no coração. E não apenas graça, a verdade. No nosso dia a dia, os nossos pensamentos são contaminados pelo pecado. Naturalmente, nossos pensamentos ficam distorcidos. Os irmãos observam, até eu estava comentando com a Darcy esse dia, como que a raiva é irracional. Já observaram? Como pessoas movidas por raiva fazem coisas tão absurdas que não dá para entender. Elas ferem a si mesmas dentro da própria família. Há casos, por exemplo, que as famílias brigam entre si e elas não aceitam resolver uma situação que era fácil resolver em conjunto. Tem tanto casos, os irmãos já devem conhecer situações assim, por exemplo, brigas relacionadas a inventário. O inventário fica travado porque as famílias não querem chegar ao acordo, não querem ceder nada. A Jéssica vive situações semelhantes no trabalho, né? É uma coisa absurda, travado. Mas fala, não entendo. É só sentar e conversar, divide um pouco. Não vou dividir, não quero dar nada para ele. Mas também está ficando sem, não interessa. É irracional. Irracional. A pessoa tem com o pensamento distorcido. A graça do Senhor Jesus opera no nosso pensamento para conhecermos a verdade de Deus, que mostra que o perdão une os corações, que o perdão restabelece as vidas, que a graça transforma. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos da graça de Deus na nossa vida pessoal. E precisamos da graça de Deus na interação com a nossa família, na relação que nós temos com todos os nossos familiares. O pai do filho pródigo estendeu a graça de Deus para todos, para tanto o filho mais novo como o filho mais velho. E nós somos chamados por Deus para expressar essa mesma graça para todas as pessoas. A graça de Deus para famílias perfeitas se manifesta, primeiro, nas nossas vidas pessoais. E através das nossas vidas pessoais, na vida das pessoas a quem amamos. E o Senhor nos desafia nesta manhã a colocarmos em prática essa palavra dele. Meu irmão e minha irmã, cada um de nós aqui, convivendo com famílias imperfeitas, qual é a situação que está magoando, entristecendo o seu coração por algo que algum familiar fez? Estenda a graça de Deus a esse familiar. Ofereça uma palavra de reconciliação. Expresse a sua confiança em Cristo Jesus na vida dele. O pai do filho pródigo, Jesus contou essa parábola para falar do grande amor de Deus. E nós só conseguimos fazer isso com o grande amor de Deus agindo e habitando nos nossos corações. Devemos orar a Deus, suplicar a Deus para que as nossas famílias sejam famílias, sim, marcadas pela imperfeição, sim, mas que vivem
na graça de Deus, pautada pelo perdão, pautada por estender a mão, pautada pela reconciliação. Vamos orar a Deus, suplicar que o Senhor opere assim em nossos lares e em nossas famílias. Pai, estamos na Tua presença e oração e nós pedimos em nome de Jesus que a Tua graça opere em nossas vidas para que possamos estender a Tua graça de amor também a todos os nossos familiares e a todas as pessoas que convivem conosco, Senhor. As nossas famílias são imperfeitas, porque também nós somos imperfeitos. E nós dependemos da Tua graça, Senhor. Age em nossa vida para estendermos a Tua graça também aos nossos familiares. É o que nós pedimos, Senhor, é o que suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará para a tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Todas as nações, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Meus irmãos, a importância da graça de Deus na família é algo que não conseguimos medir com palavras. No artesanato de terça-feira, a Darcy estava comentando que ela conversou com uma das senhoras no artesanato. Uma senhora já com uma idade considerável, contando a alegria que ela estava tendo no coração, porque ela conseguiu perdoar a irmã. Era uma dor que ela trazia no coração há décadas, que trazia da infância, porque ela conseguiu perdoar a irmã. A graça de Deus nos dá esse poder de nos libertar. E nós somos convidados agora a participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Então vamos estar ao redor da mesa para estarmos participando da ceia. Então nós convidamos todos os irmãos para estarmos ao redor da mesa para celebrarmos a ceia do Senhor.